Vamos orar. Amém. Quer orar, amor? Pode orar. Então eu vou orar. Paizinho amado, Deus santo, Deus maravilhoso, soberano Senhor das nossas vidas. Tu és, Pai, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não há outro Deus semelhante ao Senhor. Tu és digno, Pai, de toda a honra, glória, poder e majestade pelos séculos dos séculos. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que reina de eternidade a eternidade. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos de Israel, e toda a terra está cheia da sua glória. Nós te louvamos, Pai, por essa cela, por essa reunião, pela tua presença nas nossas vidas. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, transgressões, declarando mais uma vez a nossa total dependência do Senhor. Somos teus filhos, Pai, Pai, teus servos, e nessa hora nós queremos nos entregar a Ti, declarando, Pai, de Ti nada se aproveita se não for a Tua presença. Por isso não seja a nossa alma, a nossa humanidade, os nossos pensamentos, mas seja o Senhor a falar através de nós, seja o Senhor a nos capacitar, Senhor, a ministrar essa cela, seja o Senhor, Pai, a falar com os Teus filhos, os quais nós apresentamos diante do Senhor, pedindo que essa palavra toque o coração deles, que essa palavra entre no coração de todos aqueles que nos assistirem, Pai, em nome de Jesus, para fazer a diferença, trazendo vida, trazendo ânimo, trazendo, Senhor, restauração de tudo aquilo que o inimigo tentou roubar um dia. Oramos e te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. E todos os dias, Pai, queremos glorificar e louvar o Teu nome, declarando santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da Sua glória. Repreendemos a toda ação do inimigo contra as nossas vidas, contra a vida dos Teus filhos, contra a vida daqueles que estão aqui reunidos conosco em espírito, declarando, Pai, Satanás e seus demônios destituídos de poder e autoridade, declarando, Pai, que o inimigo não pode nada contra as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, Pai, e que a Ti, somente a Ti, seja toda a honra, Pai, glória, poder e majestade pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus, Pai, a Ti seja o louvor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a palavra? Para a gente não demorar muito, porque senão a gente vai ficar aqui só pensando ver se está travando, se não está, não vai para frente. Vamos para frente, vamos avançar, em nome de Jesus. Tem 8 já de volta aqui, glória a Deus, aleluia. Começou de novo aqui, infelizmente. Mas vamos lá. A palavra de hoje, ela está em Judas. Palavra escrita pelo pastor Carlos Henrique, uma tremenda bênção, muito legal. Está em Judas 1-3, de 1 a 3. Judas de 1 a 3. É um livro bem pequenininho, então quem for bom de Bíblia aí vai achar, quem não for vai demorar. Escola de Líderes. Vamos lá. Nem na escola de líderes deu isso. Nem na escola de líderes deu Judas? Judas não. Judas 1:3. Fala assim, eu vou ler aqui para vocês. Amados, enquanto eu me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos, de uma vez por todas. Amém? Então, essa palavra foi escrita por Judas, não é o Judas Iscariotes, não é o Judas que traiu Jesus, pelo contrário, esse Judas era bem próximo de Jesus, porque ele era irmão de Jesus, irmão de Tiago, a Bíblia fala irmão de Tiago, por parte ali de mãe de Jesus, e ele escreveu essa carta aproximadamente entre os anos 70 e 75 depois de Cristo. E esse momento da história, da época, era um momento bem delicado ali para o pessoal que vivia em Jerusalém, Era um momento bem delicado para o pessoal que vivia em Israel. Por quê? Porque a cidade de Jerusalém estava sendo destruída, Ela tinha sido invadida pelo Império Romano. E, consequentemente, por conta dessa invasão, o estilo de vida daqueles moradores, daquele povo, mudou drasticamente, da noite para o dia. Quando o Império Romano entrou
na cidade. Ele, obviamente, não foi uma coisa pacífica, né? Ele não chegou lá de uma forma pacífica, então houve muita morte, né? Houve muita destruição, e aquele povo teve uma mudança de vida drástica, da noite para o dia. E por que a gente está falando disso hoje, né? Por que a gente está falando disso nesse momento que a gente está vivendo? Justamente porque nós estamos vendo uma mudança drástica na forma como a gente vivia, né? A gente foi afetado por uma situação externa. E quando nós somos afetados por situações externas que fogem ao nosso controle, né? Seja ela uma crise financeira, uma guerra, uma pandemia, seja, né, algo que está acontecendo que foge ao nosso controle, que foge à nossa alçada, como a gente costuma dizer. Vem mais pra cá um pouquinho, pra você ficar metade dentro, metade fora. Pegou a papagadinha pirata, seu pai fala. Foge ao nosso controle, né? A gente sai em busca de soluções. A gente sai em busca, né, de o que vai acontecer. A gente fica meio abalado. A gente começa a perguntar o que vai acontecer. E nessa hora, né, é normal a gente ter vários questionamentos. Como até eu ministrei lá no culto de domingo, né, muita gente começou a perguntar, será que Jesus vai voltar agora? O que vai acontecer nas nossas vidas, né? Como que vai ser isso? E aí a gente começa a se questionar e começa a ter vários questionamentos. E pode ser que nesse momento você esteja se questionando, né? Pode ser que nesse momento você esteja pensando, né? O que será que vai acontecer? Meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa que a gente não vai ter mais controle das nossas vidas? Será que a gente não vai ter mais como sair disso? A gente começa a refletir nessas coisas. E pode ser que você que está assistindo agora, ou que vai assistir ainda esse vídeo, esteja nessa situação, né? O mundo todo foi atingido por essa pandemia e a gente começa a se questionar como que vai ser a minha vida daqui para frente. Pode ser que você tenha sido afetado de uma forma até que você perdeu aí o seu emprego, né? A sua fonte de renda, a sua família foi afetada de alguma forma, a perda de um parente, de um familiar. Pode ser que essa crise tenha afetado de uma forma muito ruim, né? E aí você começa a abalar até mesmo a sua fé, né? A sua confiança em Deus. E Judas, nesse versículo 3 dessa carta que a gente leu, ele estava escrevendo ansioso para falar sobre a salvação que os discípulos receberam. Ele sente no espírito que essa mudança pelos acontecimentos influenciava também o estilo de vida cristão deles. E ele resolve, então, encorajar esses discípulos, né? Fazendo essa carta, escrevendo essa carta e dizendo, né? Lutem com dedicação pelo que vocês acreditam. Então, por mais que as evidências, né? As coisas exteriores, né? As consequências das coisas exteriores possam nos atingir, nós temos que lutar por aquilo que nós acreditamos. E uma das evidências claras na vida dos homens que impede, né, a conquista, que impede o avanço, que impede a vitória nas nossas vidas, é justamente o fato de não acreditarmos naquilo que temos diante de nós, né? Ou seja, não acreditarmos a ponto de lutarmos por aquilo que nós acreditamos. Falta o quê? Falta a convicção. A convicção de que aquilo é algo que realmente eu tenho que fazer, eu devo fazer, e eu vou lutar por aquilo, né? O que é ser convicto, né? O que é ter a convicção? É ter certeza, né? É ter certeza e naquilo que temos certeza, a gente não desistir no meio do caminho. Então, eu tenho convicção de que Deus me deu uma ideia para eu formar minha empresa, para eu empreender. E aí eu começo a lutar por aquele empreendimento, eu começo a lutar por aquele sonho. E aí no meio do caminho, né, vão acontecer coisas, por exemplo, né? Eu não estou vendendo como eu achei que deveria vender, né? O material que eu preciso para esse produto não é da qualidade que eu preciso. Algumas coisas podem acontecer no meio do caminho, né? Pensando aí, por exemplo, numa empresa, e aí você pode ser levado a um pensamento de desistência. Não é assim que eu pensei que ia funcionar. Ou então, né, você sonhava em fazer uma faculdade, em estudar, em terminar os estudos, e aí você entra na faculdade, e aí no meio do caminho vem as provas, no meio do caminho vem os trabalhos, e aí você começa a pensar, puxa, não, tá tão difícil, eu não estou entendendo a matéria, eu não vou conseguir, isso não é para mim, e vem aquele pensamento de desistência, né? Ou então,
Quando você está no seu trabalho e você quer alcançar uma promoção no seu trabalho, quer alcançar um posto de gerência, né, uma posição maior, e aí você começa a olhar para aquela posição e até tem a possibilidade de ter uma vaga ali naquela posição, mas você acha que você não é capaz, que você não é suficiente, porque você vê os problemas, e aí, né, as situações que têm que ser enfrentadas naquela posição, e aí você fala, poxa, essa posição não é para mim, né, e você desiste daquilo. Então você não teve convicção suficiente. Ou seja, a gente só consegue se manter em pé lutando e acreditando até o fim, né? Eu não posso desistir dos meus sonhos. Eu não posso desistir daquilo que Deus me deu. Então a gente tem que lutar até o fim. A gente teve aí os contra-ataques, aí, né, os contratempos aí com a transmissão da cela, mas eu não posso desistir. Eu estou convicto que vai ser transmitida a cela e que a palavra vai alcançar os corações, em nome de Jesus, né? Por mais que hajam forças contrárias agindo aí, em nome de Jesus a palavra vai alcançar os corações daqueles que Deus separou para ouvir essa palavra, né? Então nós temos que ter essa convicção. Temos que ter convicção de que na nossa vida Deus é conosco, né? E sendo Deus por nós, quem será contra nós, como diz a palavra? E a nossa vida espiritual, ela também requer que nós sejamos convictos em Cristo e tenhamos, né, força para lutar e não desistir no meio do caminho. As pessoas não querem lutar por aquilo que elas acreditam, então elas desistem e elas correm o risco de se perderem. E o brasileiro, né, infelizmente, né, essa maldição ela está quebrada sobre essa nação, mas o brasileiro ele tem uma terra muito boa, né? A gente vive num país que tem, como dizem, né, tudo que a gente planta cresce, né? Frutifica, a gente não tem falta de nada, abundância de alimento, um clima bom. Então o brasileiro ele acaba se acostumando com essas bênçãos que Deus deu e ele desiste de lutar. E aí ele quer que o governo, né, traga o Bolsa Família, quer que seja sustentado por um Bolsa Família, quer uma cesta básica, e ele acaba se acostumando com aquele benefício, né, com aquela ajuda, e desiste. Então, tá bom, né? Eu já ouvi vários casos assim de pessoas que trabalhavam e aí acabaram pedindo demissão do emprego porque ganhando seguro-desemprego e ganhando Bolsa Família e tudo, era melhor porque ficava em casa e não precisava trabalhar. Eu já vi mais de uma vez esse tipo de história. E nós não podemos ser assim, né? Temos que ter convicção de que devemos crescer. Como eu até preguei no culto domingo, é muito fácil para o ser humano acostumar com a sua condição de miséria, com a sua condição de pobreza, com a sua condição de mediocridade. E a gente não pode ser assim. Somos filhos do rei. Amém. Se somos filhos do rei, somos príncipes e temos Amém. que ter, né, essa atitude de príncipes. Amém. E um príncipe, ele não desiste, né? Um rei, ele não desiste. Ele governa com autoridade e os príncipes também não devem desistir dos seus sonhos. Em nome de Jesus. Então, a primeira mensagem aqui, né, dessa palavra, seja convicto Amém. daquilo que Deus tem para sua vida e não desista dos seus sonhos. Não desista de lutar. Não pare no meio do caminho. Em nome de A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. É verdade. Né? Então, Deus quer que você avance, que você cresça, que você multiplique, que você alcance os sonhos de Deus para você. Amém, Jesus. E de forma, né, como que nós devemos lutar? Como devemos lutar? Sem fé é impossível agradar a Deus, então temos que ter fé. A fé, né, é aquilo que a gente já ouviu várias vezes durante os últimos tempos, aí, a firme convicção das coisas que não se veem, né, as certezas daquilo que se espera. Então, você deve usar das suas armas espirituais. A nossa luta ela não é contra a carne. A nossa luta não é carnal. 2 Coríntios 10, 4 fala sobre isso. Então nós devemos lançar a mão da fé, né, usar dessa arma espiritual, oração, jejum, meditar na palavra, porque você vai ter ali a certeza daquilo que Deus tem para você. Se você não buscar a presença de Deus, se você não orar, se você não clamar, não jejuar, não meditar na palavra, fica muito mais fácil você desistir do sonho. Porque você não está blindado, né? Você não está ali com a palavra no coração, né? Você fica fraco na sua fé. E é como um carro sem gasolina. Quanto menos gasolina tiver, menos
quilômetros vai andar. Então, a gente não pode deixar de se abastecer, né? De se reabastecer na palavra de Deus. Então, primeira coisa, use as suas armas espirituais. Não desista, use da sua fé, use da oração, né? Busque a palavra de Deus em nome de Jesus. Segundo, lembrando que a bondade, a misericórdia e a fidelidade de Deus, elas nos dão esperança. Deus, ele não muda. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus era Deus quando Jerusalém foi invadida lá pelos romanos, e Deus é Deus no meio dessa pandemia, né? Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Lamentações 3, de 21 a 23, fala assim: contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se plenamente a cada manhã. Amém. Grande é a sua fidelidade. Né? Então, a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor, ela é eterna. E é nessa bondade e nessa misericórdia e nessa fidelidade de Deus que nós devemos nos agarrar, devemos nos apegar. Né? Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Amém. A palavra de Deus diz que ele é fiel e justo para completar a boa obra que ele começou nas nossas vidas. Então, nós temos que ter essa convicção. Ele começou algo em nós, então ele vai terminar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, né, creia nisso. Se agarre a essa misericórdia de Deus, se agarre a essa fidelidade de Deus, porque as coisas vão acontecer. Amém. Em nome de Jesus. Seja convicto. Né? E o terceiro ponto, lembrando do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Lá, Jesus venceu todas as coisas. E aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador, se arrependendo dos seus pecados, entram nessa promessa de vida eterna, né? Recebendo aqui nessa terra já as bênçãos prometidas, as bênçãos na vida terrena. Então, Jesus, ele venceu na cruz, levou sobre si a nossa derrota, levou sobre si a nossa enfermidade, levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si, né, aquilo tudo que nos separava de Deus. E hoje ele tem para nós promessas de bênção. A palavra de Deus fala que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Amém. A palavra de Deus diz que Jesus se tornou enfermo para que nós fôssemos saudáveis. Né? Então, ele tomou na cruz do Calvário todas as dores, todos os pecados, tudo aquilo que era castigo que era devido sobre nós, que era para nós, ele levou naquela cruz. Né? Então, hoje eu quero te lembrar que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu quero aproveitar, né? Se tem alguém aí assistindo a essa palavra, né, nos ouvindo pela primeira vez, que ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, a Bíblia diz, né, que se nós abrirmos nosso coração para recebermos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, né, confessando a esse nome como nosso Senhor, ele então nos daria vida e vida em abundância, traz sobre nós essa promessa de eternidade. Então, no final, eu quero orar por você que está assistindo, né, pela primeira vez, para que você receba Jesus na sua vida. E a sua vida vai ser totalmente mudada. Os sonhos que estavam mortos vão ser restaurados, né, em nome de Jesus. E olha só, se a gente continuar lendo essa palavra, né, que está lá na carta de Judas, ele ressalta que a fé consolidada, ela nos guardará dos inúmeros discursos atuais que vem questionar Deus e a sua palavra. Se você tiver convicção de quem é Deus, se você tiver convicção de quem é o seu Senhor, de quem é o seu Salvador, convicção da sua fé, nada do que você ouça vai te tirar do caminho. Nada do que você ouça, né, vai tirar você da presença de Deus. Nenhuma filosofia humanista, né, nada que queira relativizar o Evangelho, relativizar a palavra de Deus, nada vai te tirar do caminho correto, né? Então a gente tem que estar bem atento, bem vigilante. E a palavra de Deus diz que o povo perece por falta de entendimento. É verdade. Então nós temos que buscar a palavra de Deus sabendo aquilo que é a verdade, porque ela permanece para sempre. A palavra do Senhor diz assim, 1 Pedro 1,25. A palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada, ou seja, essa palavra através da qual recebemos essas boas novas da salvação. E aí, 1 Timóteo 2, 11 a 13, fala assim: essa palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com ele, da mesma forma viveremos.
Se perseverarmos com ele, igualmente reinaremos. Mas se o negarmos, ele também nos negará. Mas se somos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amém. Olha que interessante, né? Se a gente for infiel, Deus continua sendo fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. E ele é fiel, Deus é fiel, né? Mas olha o que essa palavra diz, né? Se essa palavra que nós recebemos foi a palavra que nos trouxe salvação, que nos convenceu, né, de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, nós não podemos nos permitir desviarmos dessa palavra. Devemos permanecer fiel a ela, né? E aí você vai ouvir, esse Deus não existe, cadê o seu Deus? Onde está Deus no meio dessa confusão? E todo esse tipo de coisa, você não vai ser abalado por isso daí. Porque a sua fé, ela é uma fé convicta, né? Ela é uma fé genuína, ela é uma fé sobrenatural, que não é levada por qualquer vento de doutrina, por qualquer opinião humana, né? Por qualquer discurso de homens, mas é uma fé que está firmada, como diz a palavra, na rocha, né? Que é Jesus. Então, que você tenha essa convicção e essa fé, continue crendo no Deus Todo-Poderoso, porque ele não deixou de ser, como a gente está vendo aí, né? O grande El Shaddai. Porque nós somos discípulos de El Shaddai, né? E discípulos da igreja El Shaddai, discípulos do apóstolo Fábio, da apóstola Cláudia, mas discípulos do grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Não há nada que passe desapercebido aos olhos de Deus e não há nada impossível para ele. Então, se você está chegando aqui hoje, né, e quer viver e experimentar essa maravilha que é esse Deus Todo-Poderoso, eu te convido a fazer uma oração com a gente, em nome de Jesus, né, orando, né, declarando Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Então eu vou orar e se você sentir isso no seu coração, repita com a gente. Amém? Senhor Deus, nessa noite, eu quero te agradecer, porque independente de tudo que o mundo está vivendo, eu sei que em Ti eu tenho salvação. Por isso eu quero abrir o meu coração para declarar Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, como o meu único Senhor, e o meu Salvador, em nome de Jesus. Escreve, Pai, o meu nome no livro da vida, e me dá o Teu Espírito Santo, que me guiará a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Se você, por acaso, está ouvindo essa palavra ao vivo ou depois, que vai ficar gravada, e aceitou Jesus no seu coração, manda uma mensagem pra gente, faz um comentário no vídeo, no Face, no YouTube, porque nós queremos, falar com você, conhecer você, orar por você, e eu sei que Deus tem grandes coisas para sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. E essa palavra, diz então, para finalizar, não tema os acontecimentos atuais. Não duvide da sua salvação e do livramento de Deus. Não busque respostas onde não há resposta. Busque a sua resposta em Deus. E lute dedicadamente pela sua fé para permanecer firme em nome de Jesus. Amém? Amém. Como eu disse, foi uma palavra escrita pelo pastor Carlos Henrique, pela pastora Rô, e é uma bênção em nome de Jesus. Agora eu vou passar aqui a palavra para pastora Ana, que ela vai nos ministrar acerca de prosperidade, em nome de Jesus. Pode falar. Quer vir mais pra cá? Vem mais pra cá. Amém. Gente, hoje eu acordei cedo. Misericórdia. Ainda bem que é o espírito que é alimentado, né? A carne não, porque olha... Vou mudar de posição aqui. Deixa eu voltar pra cá. Glória a Deus. Então vamos para a palavra de prosperidade. Eu tenho até um testemunho hoje fresquinho. E aí eu vou contar no decorrer da palavra. A palavra de Deus está em Gênesis, capítulo 28, versículo 20. Está fácil. Vou falar igual eu falava para as crianças devocionais. Está fácil. É no primeiro livro da Bíblia. Gênesis 28, versículo 20. Está escrito: Então, em Betel, Jacó fez o seguinte voto: Se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, e se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai,
Então, Yahvé será o meu Deus. Não gostei. Fala para eles ignorarem esse versículo. Ignora esse versículo do Tiago aqui. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. Amém? Então, nesse texto, né, nesse contexto, nesse texto, Jacó, ele tem claro qual é a parte que cabe a ele e qual a parte que cabe a Deus. E nós temos que ter isso também claro nas nossas vidas. Qual é a parte? Porque quem é que te dá saúde? Quem guarda a sua vida? Quem te dá forças para levantar, para trabalhar, para fazer as suas coisas? É Deus. Amor, por favor. Não. Eu não fiz, por favor. Essas tecnologias, agora ele fica tirando texto aqui. Eu falei, meu Deus do céu, não tem um papel aqui, que eu sou toda de papel. E ele... Amém. Então, assim, nesse texto, eu até me perdi agora. Amém. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, qual é a sua parte? Você tem uma parte diante de Deus e Deus tem a parte dele. A parte de Deus, ele guardar a sua vida, te ajudar, abrir os teus caminhos, e a sua parte é semear diante dele. Semear não somente uma oferta, um dízimo, que seja uma primícia, mas semear, como disse a palavra, a tua fé, a tua confiança, crendo. E nesse contexto, Jacó ele estava fazendo um voto ali com Deus. Se Deus guardasse a vida dele, não deixando faltar nada, o pão, a roupa, trazendo ele, que ele ficasse salvo mesmo, ali era um livramento. Essa parte, quando ele fala de salvo, vai ser um livramento até chegar à casa do pai dele. Ali ele faria um voto com o Senhor, que Deus, o voto dele, ele daria ao Senhor 10% de tudo aquilo que ele fosse receber. Então aqui ele já estava praticando, fazendo um voto de praticar o dízimo. O Edu, quando ele aceitou Jesus, ele veio para a presença do Senhor, ele fez um voto, ele não entendia muito, Deus deu até uma prova para ele, já até contou que a mão dele ficou cheia de pó de ouro, foi algo sobrenatural, e ele fez um voto com Deus, e Deus ali naquele ano, ele mudou de emprego 3 vezes para ganhar 3 vezes mais do salário dele. Então, às vezes você hoje não é um dizimista, fala, eu não acredito, mas ora o Espírito Santo, pede para ele trazer esse convencimento e faça um voto com ele. E não adianta a gente reivindicar de Deus colheitas. Deus, eu quero comprar um carro novo, eu quero uma casa própria, eu quero abrir um negócio. Não tem essa matemática no reino de Deus. A matemática no reino de Deus é sermos fiéis nos dízimos, sermos fiéis nos princípios, que ele vem e abre as janelas dos céus. Ser fiel no pouco, para Deus nos colocar sobre muito. Então, tem um caminho a seguir, né? Um caminho da fidelidade, de você realmente confiar no Senhor. Os dízimos e ofertas devem ser praticados de uma maneira espontânea. E essa maneira espontânea, quando você dá ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, é uma maneira de você estar louvando a Deus. A adoração, o louvor, não é só quando você canta. Sim, é um louvor, é uma adoração, mas é algo quando você faz algo para agradar o coração do Pai. Deus, ele não precisa do seu dinheiro, ele é o dono do ouro e da prata, ele pode mudar a sua vida de um dia para o outro. Tem pessoas que dormem de uma maneira, dormem pobres, no outro dia acordam milionários porque acordam com uma ideia criativa, colocam essa ideia criativa ali na prática e ficam milionários. Deus, ele pode operar esse milagre na tua vida, de você abrir um negócio e crescer, mas tem uma parte sua. Quando você louva o Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas, esse louvor é um louvor de gratidão e é um louvor de confiança, de acreditar que realmente você está ali derramando diante de Deus, confiando, porque ali você está dando para homem, mas quando você dá para homem, eu nunca levei meu dízimo e minha oferta, eu sei que meu dízimo e minha oferta ajuda no ministério, ajuda a pagar as contas da igreja, mas eu sempre levei ali diante de Deus, eu entreguei a Deus, e meu testemunho, eu estou finalizando, eu fiz um evento agora no meio da pandemia, eu nem esperava, ela já tinha cancelado o evento, a minha cliente, uma judia, e no final eu acabei indo para a praia, fiz um final de semana maravilhoso na praia,
gostoso, assim, sabe? Comi do bom e do melhor. Dei uma descansada, não que meus filhos, né? Mas eu dei uma descansada de marido e de filho, foi bom. Ah, ele tá aqui do meu lado, vai me puxar minha orelha. Mas foi gostoso, assim, foi minha sócia, então tava um frio, não deu nem pra entrar no mar, mas foi gostoso. E aí entrou o dinheiro, né? Não precisei devolver pra ela, porque se cancelar na pandemia eu tenho que devolver tudo. Então entrou recursos. Com isso eu já consegui dar uma reformada aqui na minha sala do jeito que eu queria, não mexeu nas despesas da casa. Eu tô super feliz, consegui comprar minha cortina e glória a Deus. Mulher sabe que é isso. Já que o Edu deu a palavra lá de arrumar a casa, eu falei, vamos colocar em prática. E aí, domingo agora, eu falei, glória a Deus, dei meu dízimo. Eu falei, glória a Deus que eu vou conseguir dar oferta, que eu não tava conseguindo dar oferta. Porque eu não tava recebendo nada, nem o dízimo, não tava vindo nada, era só o Edu. Aí veio, fui lá, né, o pastor Sérgio ministrou, fui lá, dei minha oferta, toda feliz. E para honra e glória de Jesus, hoje já apareceu uma cliente que ela já tinha entrado em contato e ela vai casar agora em dezembro e fechou, nem negociou. Judeu para não negociar é um milagre. Nem negociou, fechou já o contrato, amanhã eu já tô mandando. Eu falei, glória a Deus, porque eu sei, quando você joga ali, planta, tem um movimento de como se fosse uma terra, entendeu? Tem um movimento no céu e começa a florescer. Então creia nisso, assim, não deixe de, não tem esse espírito de miséria, esse espírito, eu vou dar, vai faltar. Não vai faltar, Deus é fiel. A gente, na época da pandemia, glória a Deus, assim, Deus tem derramado sobre as nossas vidas, Ele não deixa faltar nada. Mas Deus sabe a nossa fidelidade. Jacó buscava o pão para comer, roupa para vestir, paz na jornada e a presença de Deus. Era isso que ele buscava. Ele foi fiel. Deus fez tudo isso. Deus não deixou faltar o pão, não deixou faltar a roupa. Ele foi com salvação. Deus guardou a vida dele e ele foi fiel. E no final de sua vida era um homem próspero, rico, empreendedor. E seus filhos povoar uma nação inteira. Então, o que você faz hoje, a plantação que você faz hoje no reino de Deus, os seus filhos, os seus netos irão colher. É algo muito sobrenatural, porque Deus abençoa várias gerações pela tua fidelidade. Então, o que planta hoje pela vida do seu filho, planta hoje pela vida até do seu neto, em nome de Jesus, para que ele não tenha, às vezes, a mesma história de vida que você teve, numa infância, às vezes, de miséria. Seus filhos não vão viver isso em nome de Jesus, porque você é fiel, amém? Amém. Então essa é a palavra, glória a Deus. E nós vamos dar agora o recado, eu gosto de passar os recados aqui. Edu, você tem algum somebody love de recado? Que aqui é tudo, tem recado também depois aí? Eu ponho no final, mas pode falar. Nós temos e vão colocando aí pedidos de oração que o Edu tá vendo aqui. E já vão colocando aí os pedidos, tá? Diariamente nós temos oração das 6 às 8 no templo, presencial, se você pode ir. Tem muitas pessoas que não, assim, o pastor Marco Aurélio, que não tá indo num culto, mas ele tá indo na oração, porque são poucas pessoas, todo mundo de máscara, fica no púlpito lá embaixo, na igreja mesmo. Então faça um esforço, né? Um esforço para estar na igreja, orando, faz toda uma diferença. Presencial ou online. No sábado, na sexta, não sei, acho que vai ter doxa, mas não colocaram aqui. Deve ter doxa na sexta-feira à noite, às 18 horas, não colocaram aqui, mas tudo bem. No sábado, às 10h30, o Google Meet de 9 a 11 anos, o Edu que vai ministrar. Então, se você tem aí filho, sobrinho, coloque ali, a gente entra no yes.kids que a gente manda o link. 15 horas, rede de crianças com os palhaços pipoca e laranjinha. E vai ter uma aula de plantação. Então, se você quer aprender a plantar um pezinho aí que seja na sua casa, entra lá com seus filhos, com seus netos, ou você mesmo. Vai ser uma pessoa de Deus, assim, que ela cuida dessa parte de jardinagem, ela tem toda uma experiência. Então entra que vai ser bênção para as nossas vidas. Às 18 horas, Rede One, tanto presencial como online. A palavra vai ser está salvo na nuvem. O pastor Edu e a pastora Nara dão uns temas bem legais, né? Domingo, o culto da família, também presencial online. E na terça-feira, reunião do ciclo de consolidação, também presencial online, o tema aliança. Então, se você tem uma vida nova que você está consolidando, coloca para assistir ou leva lá no culto. Tá bem separado, assim, não tem essa questão do contato, então vai ser bem, você vai ser até mais seguro do que um supermercado, você pode ter certeza, tá bom? Deus os abençoe. Por enquanto, o único pedido de oração é do Edson aqui, ó, que ele tá pedindo para orar
profissional trabalho, reconhecer esforço e tal. Aumento de salário, tá bom. Vamos orar por isso. Edson, em É, nome de Jesus. precisa de eventos, então ora para ela ter eventos também. Quem? A Eva. Amém, Eva. Em nome de Jesus. Vamos lá. Enquanto é isso, ninguém colocou mais nada. Amém. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Amém, Deus. nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, por essa palavra, que nós possamos lançar diante de Ti, Senhor, Pai, todos os nossos projetos e crendo que o Senhor, Pai, pode fazer todas as coisas, buscando em Ti em fé, Pai, crendo, Senhor, nas Tuas promessas sobre as nossas vidas. Derrama sobre as nossas vidas um novo ânimo, Senhor, uma nova unção. Amém. Arranca das nossas vidas tudo aquilo que nos paralisa, Deus, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, nessa noite, junto com os meus irmãos, Pai, por uma renovação de mente, Senhor, que seja o Teu Santo Espírito a falar conosco, que nós possamos ser sensíveis à Tua voz, Senhor. Pai, é o que nós mais queremos todos os dias, Senhor, é escutar aquilo que o Senhor tem para nós, os Teus projetos, Pai, em nome de Jesus, Pai, porque quando nós, Pai, confiamos em Ti, Senhor, quando o Senhor nos fala, Senhor, Pai, o Senhor sempre tem uma palavra de ânimo, o Senhor sempre tem uma palavra de avanço, muitas vezes nós mesmos, Senhor, que nos paralisamos, Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, abençoa os Teus filhos nessa área, Pai, de prosperidade, aqueles que ofertaram, aqueles também que não tinham para ofertar, que o Senhor possa derramar, Senhor, a semente, Senhor, traz, Senhor, essa fidelidade ao coração dos Teus filhos, Pai, abre o entendimento nessa área, Senhor, de dízimos, de ofertas, Pai, porque nós vivemos isso, Senhor, e sabemos que é bênção para as nossas vidas, e como nós amamos, Senhor, os Teus filhos, Pai, nós queremos que essas mesmas bênçãos, Senhor, recaiam sobre a vida deles, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro especial pela vida do Edson, Senhor, visita, Senhor, agora, Pai, os seus chefes, Pai, que eles possam reconhecer, Pai, o Edson, Pai, como profissional, por todo o seu esforço, compromisso, Senhor, que o Senhor abre, Senhor, Pai, que o Senhor derrame uma promoção sobre a vida deles, Pai, do Edson, Pai, em nome de Jesus, que os chefes, Pai, os diretores vejam graça, Senhor, sobre a vida do Edson. O Senhor pode, Senhor, o Senhor tem o poder de transformar os corações, de virar uma chave, Senhor, para favorecer o Teu filho, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Edson, Senhor, oh, Pai, nessas promoções, ele possa ser esse dizimista, esse ofertante fiel a Ti, Pai, em nome de Jesus. Eu oro pela vida da Eva, Pai, que o Senhor traga as clientes, que o Senhor traga um renovo nessa parte, Senhor. Oh Deus, profissional, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos juntos, Senhor, com os nossos irmãos, que é chegado um novo tempo sobre a vida da Eva, da sua casa, Senhor, nesta área, Pai, da vida dela, Pai, em nome de Jesus, tudo que estava amarrando caia por terra, em nome de Jesus, Pai. Senhor, abençoa a vida dos Teus filhos, Pai, abençoa cada um, Senhor, trazendo a Tua paz que excede todo entendimento, trazendo uma novidade de vida, Senhor, Pai, para que na próxima semana, Pai, eles, Pai, possam até declarar no coração deles, eu tenho um testemunho do Senhor, em nome de Jesus, Pai, guarda, Senhor, livra-os de todo o mal, de toda a cilada do mal, Senhor, Pai, guarda os seus sonos, que eles venham ter uns sonos tranquilos, Pai, um renovo, Senhor, no seu corpo, na sua mente, Pai, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém, amém. Desculpa, perdão por todo o começo. Faz parte. Faz parte, mas internet. É a terceira vez já. Até no culto faz isso, amor, tá na internet, tá não bom. tem problema. Eu sou de voltar às antigas, mas ele quer avançar. Voltar à antiga pra igreja e fazer célula aqui em casa. Essa é voltar à antiga. Amém. Em nome de Jesus. Vai dar um jeito aqui, porque vocês viram que não adianta eu convencer. Ele quer essa coisa da tecnologia. Oi, gente! Ó o João, gente. Oi, João. Olha eu você tô com no TV. sono. Ó você, João. Não quero. Tá bom, gente. Deus abençoe. Boa noite, viu? Amo vocês. Tchau. Aparece aí, amor. Deixa eu voltar. Não, agora já era. Tô ali ainda. Não mudei. Tá aqui. Então vai. Tá. Tchau. Deus abençoe. Amém, um beijo. Edson. Amém, todo mundo. Socorrinha, Celso, um beijo. Não sei mais quem tá aí. A Rosa deve estar junto, a Eva. Não sei se o Carlinhos está. Quem não assistiu, depois assista, viu? Tchau, gente. Um beijo. Deus abençoe.